Estamos começando mais um episódio do meu cast e hoje eu estou com uma pessoa muito importante aqui, especialista em tanatopraxia. Ele é supervisor e professor da faculdade de tanatopraxia da Santa Casa, Alberto. Alexandre Alberto. Isso aí, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vir participar do nosso podcast. Eu que agradeço, tudo jóia. Muito obrigado aí também pelo convite e vamos aí bater um papo, né? É isso aí. Estamos também com o nosso parceiro Wenderson Gomes. Salve, salve, galera. Estamos também com o Gustavo Rocha. Salve, salve, galera. E esse que vos fala é o Mário. Então, Alexandre, o que você tem a dizer sobre a tanatopraxia? O que é tanatopraxia, para quem não sabe? Isso aí, tanatopraxia é um processo, né, utilizado hoje, assim, muitos falam que é um processo milenar, né? Mas naquela época era um processo natural, onde se utilizava sais ou então até mesmo congelamento, no gelo, né? Então a tanatopraxia nada mais nada menos é a técnica de quê? Fazer o retardamento da decomposição do falecido. Ou seja, proporcionar tempo para velório, tempo para a despedida, um tempo hábil, e também cuidamos também da saúde pública, que através do processo de tanatopraxia podemos direcionar um corpo da melhor maneira devida até o seu sepultamento. Ah, legal. E por que você quis mexer com isso? Ó, eu particularmente, assim, desde a minha infância, né, eu sempre tive curiosidade, assim, lá no meu bairro minha família foi tradicional, uma das primeiras, então a minha avó, quando falecia alguém, ela era responsável por cuidar de ir lá fazer as preparações, tinha funerária, inclusive, por coincidência, era a própria funerária Santa Casa que só levava a urna. Então, os vizinhos que tinham que condicionar o corpo, então eu lembro muito bem que eu nunca vi, paralelamente, a minha avó fazer um procedimento de tanatopraxia, né? Que não era tão invasivo como hoje. Mas eu lembro muito bem que ela falava assim, enquanto eu tô aqui mexendo, corre nas cercas da rua e vai buscar flor pra gente colocar no corpo e fazer as coroas. Então, acho que o meu despertar foi isso, entendeu? Sempre tive essa curiosidade. Então, assim, antes de entrar pro ramo, eu era motoboy. Então, devido ao estresse de trânsito, essas coisas, eu quero mudar de profissão. É uma profissão totalmente diferente, né? De motoboy para tanatopraxia. E na época da sua avó, como que era feito? Você consegue lembrar? Lembro. Ela usava ervas, alguma... Era mais externo? O procedimento, ele era simplesmente só um procedimento de acondicionamento do corpo na urna. Não tinha nada para conservar. Ele não existia. Então, eu lembro que a funerária trazia a urna, que é o caixão, e depois disso se acondicionava o corpo, e depois a funerária vinha e buscava o corpo para o seu destino. Então não tinha assim, o procedimento como ele é feito hoje, né? Que hoje a gente trabalha com procedimento químico, com máquinas, né, para fazer todo o processo. Antigamente era simplesmente tirar o corpo de onde ele estava, colocar na urna e acondicionar. Era uma coisa bem manual mesmo. Ah, tá. E como é que foi a sua preparação para mexer com tanatopraxia? Hoje, mais cedo, eu estava até refletindo, né, sobre o meu primeiro contato que eu tive com o óbito, né? Porque quando eu me ingressei para fazer o curso na própria funerária, temos como protocolo até hoje fazer uma visita antes, né? Para ver se você vai suportar. Então, assim, para mim, se me perguntarem assim, descreva para mim como foi a primeira vez e qual foi o primeiro corpo, eu descrevo até hoje que eu não esqueci. E assim, para mim foi amor à primeira vista. É mesmo? Eu olhei e falei, é isso que eu quero e graças a Deus faz 10 anos. E o que te chamou tanta atenção assim nessa área? Porque é uma área que, tipo assim, não sei, você pode me dizer melhor, mas eu acredito que não tem muitas pessoas interessadas em mexer com isso. Até porque tem muita gente que tem até medo de morto. Com certeza. O que te chamou atenção para entrar para essa área? O que te despertou interesse? Eu sempre acredito em dom, tá? Eu acho que sempre foi o meu dom, que assim, todas as áreas que eu tive, sempre tive um bom trabalho, fiz um bom trabalho, mas hoje eu estou feliz no que faço. Então, assim, se me perguntar o que me despertou, eu não sei responder, mas foi lá que eu me achei. Foi no cargo que eu me achei, eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, desde o primeiro dia até o momento, é aquele contato com o falecido, é aquela entrega, é os resultados, são as histórias que, assim, por não ser repetitivo, acho que é o que me deixa fascinado com a profissão, é isso. Mas você acha que desde a época da sua avó, você já veio perdendo esse medo que naturalmente as pessoas têm? Sim. Acho que teve essa preparação desde a infância, né? Porque eu vejo assim, o brasileiro, ele é bem curioso, né? Às vezes, tipo assim, acontece algum acidente, ninguém quer ver, mas todo mundo fica curioso em dar uma espiadinha, ver alguma coisa. E isso mexe com as pessoas, né? A primeira vez. Aí fica pensando à noite, tem pesadelos. E com você, como você já veio pela sua avó ali já,
encarando a morte de outra forma, você já foi se blindando desde É, essa época. realmente pode ter sido assim uma preparação, né? É. Meio que aos poucos, né? Meio que evolutiva, mas pode ter sido sim um momento ali de o destino, né? Já preparar, falar, ó, vamos segurando que já já você vai estar mesmo exercendo essa função. E você, como professor de tanatopraxia da Santa Casa de Belo Horizonte, os alunos que começam o curso, você percebe que quando eles têm contato mesmo ali com o corpo sem vida, se eles têm essa barreira, tipo assim, do medo. Tem. Porque o curso em si, ele não consiste só em pôr o corpo na mesa e o aluno faz. Então, antes do aluno ter o contato diretamente com o corpo, ele passa por uma aula de psicologia, ele passa por uma aula de biossegurança, ele tem uma noção de anatomia. Então, assim, quando eu tenho o contato, que a minha aula já é mais uma aula prática, eles já estão preparados pelos demais profissionais também que já tiveram ali uma teoria com ele. Mas o que eu vejo hoje, com mais de 6 anos dando aula para alunos, é que tem muitas pessoas que entram na sala de aula o quê? Para quebrar tabu, curiosidade, quebrar barreiras. Eu tive alunos assim, não, que perdeu um marido, perdeu uma esposa, então tava fazendo um curso ali simplesmente para quebrar aquela Era tipo uma terapia, uma né? terapia. Não, o que que fizeram? Eu tive assim uma aluna mesmo que me remete que quando finalizou o curso ela me agradeceu e falou assim: "Era isso que eu precisava ver". Nem- O quê? Eu perguntei para ela o quê? Como vocês trataram o meu marido. Que às Acabou. vezes ela nem. Ela nem queria fazer o curso, ela só queria saber como é que é feito o processo. Ela falou: o processo seu é muito bom, o trabalho é muito ótimo, mas para mim não dá. É porque o processo de luto em si, cada um encara de uma forma, né? Isso. Então, às vezes, no caso dela, para ela concluir esse processo de luto, ela tinha que tirar essa dúvida de como foi ali quando... Isso aí. Ela, assim, tem a teoria também, né? São as fases do luto, tem, dentro delas é a aceitação. Então, a aceitação dela, nesse caso, foi isso. Ela teve que viver, né? Teve que entender o que foi feito com seu ente querido para simplesmente ela, basta, para mim já deu. Então, foi ali ela ficou livre do processo de Também, luto. também para saber se vocês trataram a pessoa com dignidade também, né? Porque a gente ouve muitas histórias que a pessoa não trata a pessoa ali com dignidade. Então ela passou por vocês e viu que vocês têm um trabalho sério, né? Isso aí. É um dos. Para mim, desde quando eu me tornei profissional, é praticar a empatia. Sim. Eu sempre me coloco, seja quem for que esteja na mesa de tanatopraxia, seja ele um pedófilo, um estuprador, seja ele a pior pessoa sem auto-julgar do mundo, eu sempre ponho na minha cabeça que lá fora tem uma mãe, tem um pai, tem um irmão que não tem nada a ver com isso, com a vida dele, e que Independente de quer qualquer ver coisa, ele né? pela última vez. Sim. Então, pro tanatopraxista em si, julgar jamais. Mas E assim, eu sempre, para os alunos também que chegam com um bloqueio, eu passo isso para eles. Desde quando você focar na família e esquecer ali o óbito, você faz um bom serviço, você vai jogar os mitos pro lado, porque aí o medo, o receio, isso passa porque você só quer entregar. Sim. Existem muitos mitos em volta da tanatopraxia. Sim. Você pode citar alguns mitos mais comuns pra E gente? as pessoas perguntam, na hora do procedimento ele mexe? Sim, existem espasmos, né? Isso aí é fato. Mas acontece e depois de pronto? E se ele mexer, falar, ó... Aí eu sempre brinco, se ele mexer depois de pronto, eu vou ser o primeiro a correr. Porque depois de tudo que fizemos no falecido e ainda ele movimentar, eu mesmo vou ser o primeiro a não ficar na sala. Mas as pessoas têm dúvida, mas e sobre a questão, ela já viu alguma coisa? Eu falo, acho que cada um tem seu... Eu acho que o medo, ele provoca muita coisa. Quando você já chega no local, que você já chega com aquele bloqueio, aquilo ali te proporciona também situações que às vezes nem existem. Às vezes nem existe, mas só existe na sua cabeça. De tanto medo, você acaba enxergando um negócio que não existe, né? De tanto medo, a pessoa acaba se limitando a coisas. Eu já tive pessoas que, assim, chegou, não, o que eu tô fazendo aqui? Não era isso que eu vi. Eu falei, mas como assim? Isso você fala de um aluno. De alunos, de alunos. Então, assim, não é isso que eu vi, não é isso que me falaram. Eu falei, mas espera, calma. E no final, na conclusão, saiu um dos melhores alunos. Eu particularmente, eu acho um trabalho bonito, que vocês estão ali tratando um momento difícil para a pessoa, mas igual eu e muitas pessoas, eu imagino, talvez não teria essa coragem, talvez, de fazer. Não, eu falo porque eu acho que o procedimento talvez seria um pouco pesado para mim, eu acho. Sim. Porque eu acho que tem muita gente que deve ver dessa forma também, né? Falar para vocês que é fácil, Não é fácil. não é, tá? Porque são inúmeras situações que o profissional se depara no seu dia a dia. Morte natural, morte violenta, seja ela qual for, todas elas têm uma história.
Qualquer um. Então, assim, e a gente, querendo ou não, a gente fica a par das histórias. A gente escuta. Às vezes tem uma família, falece uma pessoa aqui que a gente prepara, ela vai pro interior. Então a família quer fazer aquela última despedida ali ainda na funerária. Então ali eles se conversam, a gente acaba escutando. Então são fatos que realmente, se a gente for levar pelo lado pessoal, a gente fica um pouco abalado. Mas assim, a entrega sempre tem que ser pelo lado profissional. Que aí a gente sempre vai tentar e fazer o melhor possível para fazer a entrega. Tanatopraxia, muito mais do que a morte, ela valoriza a vida, né? Valoriza a vida. Eu tenho sempre uma fase comigo que eu falo que tanatopraxia também é o quê? Preservar história. Fazer uma pergunta para vocês e para quem está nos assistindo. Quem já foi em um velório da mesma pessoa 2 vezes? Não. Ninguém. Mas quem lembra do último velório que foi? E Eu foi, lembro. apesar de ser luto, mas foi uma visão positiva. Como eu falo positivo, é o seguinte: estava bom ou se não podia ter sido melhor? Não. É este o impacto que a gente tem que pensar quando a gente entra para uma funerária. Eu estou preservando história. É a última vez que eles vão ter contato com aquele falecido. Então, o meu objetivo é que seja a melhor última vez. Que não vai ter outra. É verdade, é uma Mas coisa única. todo É mundo que falece, ele passa pelo procedimento de tanatopraxia? Aí entra questões de legislações, como religião, tá? O próprio querer da família, se a família optar por não fazer. Ela não é obrigada, ninguém é obrigado a submeter um corpo à tanatopraxia. Igual eu disse no início, a tanatopraxia era para proporcionar velório. É óbvio, se o familiar optar por não exercer, ele vai assinar um termo de responsabilidade, onde ele vai isentar a empresa de qualquer situação adversa que aconteça com o corpo. Mas Tá? o que pode acontecer se não fazer a tanatopraxia? Contaminação, dependendo se for uma doença infecto-contagiosa, pode ter o risco de contaminar todos que estejam ali no velório. É que no velório o pessoal tem contato com o corpo. Contato, porque no velório, assim, o velório ele consiste em quê? Em ver e tocar. É duas coisas que Mas fazem. então, se é uma coisa que não prejudica só uma pessoa, que envolve a segurança de todos, não teria que ser uma coisa obrigatória? Mas aí é a lei, né? Aí Artigo, é questão constitucional, né? Porque constitucional. É, porque, tipo assim, se fosse prejudicar só uma pessoa, tudo bem. É a Tudo cara bem. que tá assinando, mas vai prejudicar todo mundo que tá em Sim, volta. Então... mas assim, é claro que a gente também nós não somos negligentes de deixar, por exemplo, se é uma doença infecto-contagiosa, né, a gente orienta a família, ó, tudo bem, não vamos tratar, mas também existem alguns protocolos que por lei tem que ser seguido, ou seja, lacrar uma urna, a família vai ver o falecido ali só pelo visu, eles não podem tocar. Um exemplo muito grande que tava até conversando com o Laio na vinda é o quê? A pandemia. Covid, né? A Covid, ela foi isso. E como é que foi o seu Foi trabalho aquilo ali. como é que foi o seu trabalho durante a Covid? Cara, primeiro, Questão assim, de segurança, assim, suas segurança. por causa de infecção. Antes de mais nada, se aproveitando, né, esse canal, parabenizar e agradecer todos os meus colegas, porque isso não aí. foi fácil pra ninguém. Não. Sabe, começou em 2020, eu fiquei 3, 4 meses afastado porque eu tive um acidente, voltei em 2021 na segunda onda. Então, assim, foi ali que a minha ficha caiu, que realmente nós estávamos em uma pandemia. Então, nós vimos e presenciamos coisas que você vê em filme e em guerra. Entendeu? Então, assim, o que via. No início, eu pego um exemplo de 2020. Quem não via na televisão, fala, aquilo ali é besteira, isso aí é sensacionalismo. Não, No gente. começo foi assim mesmo. Foi aquilo, entendeu? E o pior de tudo é escutar de familiares assim, nem sei se é meu pai que tá aí dentro. Não. Nem sei se é minha mãe que tá aí dentro. É porque no caso a urna Não era podia ver, fechada, não né? podia abrir nem o visor. Entendeu? Não podia nem ter uma despedida assim de 10 minutos ali antes de ser sepultada, era do Até destino. porque era uma coisa do- muito nova também, ninguém conhecia os riscos de Isso. direito. Né? Nós aprendemos medicina, todos os setores aprendeu junto, não teve um estudo. Todo mundo foi quebrando cabeça até chegar no final, até o desenvolvimento das vacinas. Não teve assim, não, pera aí, vamos deixar aqui, vamos esperar alguém desenvolver alguma coisa pra gente dar sequência. Não, Então no começo você não sabia nem Pegou o bonde andando e isso. No começo eu não sabia nem aquele trabalho de desinfecção do corpo. Você falou que faz desinfecção do corpo também, né? Isso. Então, como o Covid era algo novo, ficava aquela dificuldade, talvez, também, de saber como tratar aquilo ali. Isso, para nós, Santa É complicado, Casa, né? assim, a gente teve uma vantagem nesse termo de segurança, né, biológica, que a gente nós temos protocolos já para doenças infecto-contagiosas. Então, sim. basicamente, a gente já utilizou elas para lidar. Mas o nosso problema não era simplesmente, o problema da pandemia não era simplesmente o óbito em si, eram os vivos. para contaminar a equipe. Porque eu Fala. estava com o corpo ali, mas vinha uma família para tratar o serviço.
Então você estava todo E paramentado. e mas ela a também poderia estar É. contaminada. Estava ali incubando o vírus. Então o risco Uhum. não era só com o falecido em si. Assim, dizendo, o falecido ele era o menor dos riscos. É. Ali eu sabia conter ele. Mas agora, em um ente querido, em processo de luto, que a gente também tem que também se colocar no lugar deles. Sim. Muitos não aceitavam a maneira, então a gente tinha que explicar. Muitos, assim, a gente entra 3, 4, entrava 10, 20. Então era todo um processo que, onde eu falo que nós aprendemos juntos. Os profissionais, eles tiveram, assim, de ponta a ponta. E quando eu falo do profissional de tanatopraxia, não é só aquele que está lidando diretamente com o corpo numa mesa de tanato. Estou falando do motorista que foi buscar o corpo. Estou falando do coveiro que sepultou. Todos esses participaram do processo. Você já teve algum colega de trabalho que pegou a doença? Graças a Deus, assim, colega de trabalho eu não perdi ninguém, mas muitos se contaminaram. Ah, sim. Muitos se contaminaram porque foi uma... Tava assim, Praticamente todo mundo pegou. Uns praticamente. de forma mais leve, uns mais pesados. Eu, mas inclusive, peguei 3 vezes teve Covid. gente que era assim, uma atrás da outra. Eu não peguei Covid Eu na também não época, eu peguei, não não. tive, né? Ah. Mas assim, senti coisas que pra mim era Covid, mas quando fiz teste não deu nada. Ah, que bom, né? Mas assim, muitos colegas pegaram, muitos colegas iam com medo, muitos colegas na época que quiseram sair da área, porque não tinha uma vacina, não tinha uma segurança Tava combatendo de frente a de frente. frente né? a frente. Ou era nós ou não era ninguém. É verdade. E aí? Alguém tem que fazer. Você pega exemplo, você pega países aí da nossa América mesmo do Sul, que estavam o quê? Largando o corpo na rua. Ah. Colômbia, Venezuela, passaram a reportagem que eles estavam largando o corpo na rua por causa de quê? Não tinha segurança. Foi uma fase bem difícil pra vocês, né? Para todo mundo. Então, assim, mais uma vez, parabenizo e agradeço a todos que passaram por isso, que não foi fácil. E a gente também agradece ao pessoal, né? Porque ter tratado, né? Nessa época de pandemia, vocês faziam o procedimento de tanatopraxia? Aí qual que era o protocolo da vigilância sanitária para nós, né? De segurança. O corpo ele não poderia ser submetido ao processo de tanatopraxia. Ou seja, era do seu leito de morte para a urna e para o seu destino. Como deu boom, né? Então a gente tirava do leito de morte e colocava em um local reservado para depois ele seguir para o destino, porque acumulou para a funerária e acumulava para o cemitério também, que eles não davam conta por causa do volume para abrir o número de sepulturas específicas por dia. Então ficava. Então, A gente faltou era muito por agenda, profissional. faltava profissional. E até o velório em si também teve um tempo reduzido, reduzir as pessoas. No início nem teve. Depois que eles foram flexibilizando, né? Os velórios, que aí foram liberando de 10 pessoas, entravam 10, saíam mais 10, mas no início nem velório tinha. Foi onde foi a angústia de todo mundo, foi essa. Pô, como que nós vamos fazer? Então o familiar não entendia. A gente também não sabia, assim, até então dar um suporte concreto para o familiar, e ó, por causa disso, daquilo. Então ficou todo mundo naquele, assim, vamos um ajudar o outro e vamos embora. A tanatopraxia não é uma profissão fácil. Você lida com a morte o tempo todo. Como é que você se prepara psicologicamente para mexer com isso? Eu, particularmente, eu aprendi a me desligar da profissão. Então, dentro da empresa, eu sou um tanatopraxia e fora da empresa, eu sou o Alexandre. Entendi. Eu não vivo... Mas você consegue fazer a separação mesmo? Consigo, assim, me desligar. Você não leva serviço? Não pra levo. casa. Para casa, não. Porque acho que, assim, não só na tanatopraxia, mas em todas as profissões. Se você viver 24 horas pensando naquilo, ninguém aguenta. Onde você vai gerar o estresse e onde às vezes você sai ou até abandona a profissão, não é culpa da empresa, é culpa minha, que eu não deixei de viver. Então eu me desligo. Claro, falo assim, não, mas você não fala? Falo, mas assim, eu tento ao máximo viver o Alexandre fora de lá da empresa. Os profissionais dessa área têm algum apoio psicológico, assim? Da empresa? Quando na pandemia se intensificou, para nós, tá? Não vou falar assim, não vou generalizar, né? A Santa Casa, ela disponibilizou na época um acompanhamento psicológico. Hoje ainda tem, mas é de acordo com a solicitação do colaborador. Entendi. Tá? Tem pessoas que precisam, que necessitam, porque há muitos profissionais no mercado que ainda têm bloqueios. Não, tá tudo muito bem, mas uma criança para mim me abala. Tudo muito ótimo, mas um idoso me deixa fragilizado. Tudo muito bom, mas um acidente automobilístico me bloqueia. Então, a pessoa precisa entender qual é o seu bloqueio e tratar ele. E você tem algum bloqueio desse tipo? Eu tive. Com o que você tinha? Com Eu que você tive um bloqueio? fato que uma criança, na época, né? E ela era idêntica à minha filha. Né? Até a Isadora vai ver a gente, né? Ela era idêntica. Então, quando eu cheguei e vi a criança na mesa,
cara, foi... Coração já. Eu nem saí do lugar. Aí o que que você pensou nesse momento? Eu travei. Aí tinha na época, né, era o meu chefe, ele chegou, ele me orientou, tá? Ele falou, ó, ou você faz, você tem que passar por isso. E assim, aquilo ali foi, É pra vencer uma barreira. Né? foi uma barreira. Aí eu fui com muito, assim, mas assim, essa foi uma coisa, assim, falei, hoje que é o teste dele. Esse é o ápice. divisor de águas. É. Ou eu fico Ou nesse eu trem fico ou ou eu não saio. fico. Então foi quando eu me deparei, venci, né? E pra a cereja do bolo foi quando. Aí terminei o procedimento, terminaram e ela ficou na área de espera. Quando eu cheguei do lado externo do pátio, a mãe tava lá. Aí a mãe, assim, eu vendo a mãe falar, e aquele dia eu falei, gente, a gente tem que ter muito, muito pulso pra seguir e eu preciso estar aqui. Então, assim, foi no dia que eu falei, eu preciso, é isso que eu preciso, o retorno é esse aí, ó. Seu trabalho é um É o trabalho muito Então, assim, importante. a mãe pras viu pessoas. e falou, nó, é a minha filha. Então, assim, foi pra mim o divisor de água foi nesse dia. Então, assim, ver uma criança é fácil? Não. Mas hoje eu sei lidar com isso. Entendi. Sim, Eu acho que fácil nunca vai ser, né? Não, nunca vai ser. Fácil Morte nunca vai ser. nenhuma é fácil. Como Nada você é me fácil. fala, é história, gente, é história. Entendeu? Tem história ali, então nenhuma é fácil. Mas você pega sabe, parece que a aproximação, sei Sim. lá, é diferente. Você pega um idoso, parece que é mais aceitável. Você Mas falou uma criança... Você falou que essa criança parecia muito com a sua filha. Uhum. Mas no caso por exemplo, assim, morte de entes queridos seus, aí você, como é que é? Vocês não fazem? O protocolo é não Fazer, né? realizar. É porque vocês estão emocionalmente. Porque, Abalado, assim, né? pegar uma pessoa que você não tem um vínculo é totalmente diferente É. do que quando eu já passei por situações de ter que preparar colegas de trabalho. Já foi difícil. É mesmo. Imagina se preparar um parente. É, nesse caso é. Entendeu? Então, essas são coisas que não tem como. Não, assim, pelo menos eu ainda não conheci um profissional que falou assim, eu fiz. Na Santa Casa lá mesmo são quantos. Toda hora eu travo na hora de falar. Tanatopraxista, tem quantos lá? Por exemplo, se chegar um ente querido, Deus me livre. Mas aí, no caso, não vai ter que ser você, vai ter que ser outra pessoa. Isso. Aí tem outras pessoas lá pra fazer o serviço. Hoje nós temos um quadro com tanatopraxista, nós temos um quadro de 30 funcionários, então tá. divididos por plantões, né? É muita gente. Isso. Pra dar Então, conta da assim, demanda. vai desde ornamentador a embalsamador. Todos eles são formados em tanatopraxia. Então, assim, a gente está bem Não. cuidado com a Ah, não, funcionária, tá. vai ficar tranquilo. E a formação de tanatopraxista, ele tem que saber todas essas áreas? O tanatopraxista em si, para ele fazer o curso ensino médio completo Uhum. e lá no curso ele vai aprender um pouco de cada área da área operacional, tá? Ele pode aprender tanto do cuidado com o corpo, quanto de ornamentação, como de necromaquiagem, tudo o tanatopraxista ele vai ter acesso dentro E do tem laboratório. pós-graduação? Não, dos é um treinos, curso né? ainda, eles falam que é um curso livre, né? Ele não é sim. ainda considerado nem como um curso técnico. Então não Entendi, seria no nem mercado. tecnólogo ainda. Não, Não ele é um chega a curso- ser desse não. nível, não. Não é. Sim. O profissional nessa área trabalha 12 por 36? Isso vai depender da carga horária também de cada empresa. Tem empresa que é 24 por 24, 24 por 48, a nossa lá é 12 por 36. Uhum. Dia sim, dia não, né? Qual que é a coisa mais difícil que você já teve que fazer no seu trabalho? Coisa mais difícil, É. nós chamamos lá de reconstrução facial, Hum. quando chega uma face dilacerada. E como é que vocês Tem fazem isso? reconstruir. São processos que a gente que pudera ter uma foto. Muitas das vezes a gente não tem, então a gente tenta aproximar. Nunca a gente fala que vai fazer, nunca se deve falar que vai fazer, sempre tentar fazer. Por quê? Às vezes pode dar, como às vezes pode não dar. Então a gente sempre tem que ser transparente com o familiar. Então, uma vez que chegou, se deparou, é o tentar, conseguiu, a gente avisa para a família e a gente consegue fazer um velório. Não conseguiu, infelizmente, é caixão fechado. Entendi. Porque, mais uma vez, é aquilo. Eles vão ficar com aquela última visão o resto da vida. Porque também não adianta você pôr no caixão e a pessoa ter uma visão totalmente. E assim, e também concordaremos que se a família exigir, nós temos que respeitar a decisão da família. Tem família que fala, eu quero, a gente orienta, mais forte, né? a gente orienta, não tem como, não pode fazer, tá muito, vai ter. A gente tenta dar todas as explicações, mas mesmo assim, eles exigindo, é um direito deles. É um direito do familiar. Infelizmente, a gente tem que encaminhar da maneira que eles solicitaram. E a mesma forma são os pedidos, né? Que a família pede passar um batom, pintar o cabelo, fazer uma prancha, ir com o urso, isso tudo, nós temos que respeitar. E já te pediram um pedido muito diferente, assim, um pedido muito estranho?
Assim, muito fora do padrão, não, mas são coisas assim que a gente não vê casualmente, né? Por exemplo, e um urso, o boné que ele gostava, colocar o boné com o sapato, por exemplo. Então são coisas que não é todo dia que acontece e quando acontece chama a nossa atenção. Tem gente que coloca camisa de time. Camisa de time, também, né? bandeira de time, entendeu? Então, assim, são os cultos religiosos, né? São coisas assim que eu amo presenciar porque a gente aprende com as culturas, né? Então, cada religião tem o seu rito ali de despedida. Então, assim, eu acho fantástico quando tem, que eu fico mesmo para mim aprender um pouco. Esse negócio de religião é uma coisa muito complicada, porque cada um tem a sua, Tem a sua, religião é indiscutível. E como é que vocês fazem assim para garantir que todas as religiões sejam respeitadas? Porque, por exemplo, tem gente que prefere, não vou falar, mas tem gente que prefere morrer do que doar sangue, por exemplo, por causa da religião. Como é que vocês fazem para todas as religiões serem respeitadas durante esse processo? Isso, por exemplo, a religião de não doador, que não pode doar sangue. E, obviamente, ele não vai poder passar pelo processo de tanatopraxia, porque há uma troca de produto químico pelo sangue. Então, essa família ela é orientada sobre o procedimento, sobre a necessidade do procedimento. Ela não autorizando, ela vai assinar um termo de responsabilidade resguardando a empresa. Há religiões que solicitam para fazer as homenagens de despedidas no ambiente. Então, também a gente agenda um horário e disponibiliza o ambiente só para eles. É lei isso, a gente não pode negar o espaço. Nós só não somos obrigados a participar do evento. Aí você faz o procedimento da Fazemos todo o procedimento, a gente pergunta, vocês querem começar de onde? Fala, não, pode fazer, e a gente, desde a ornamentação, a gente já vai continuar. Então, ali na ornamentação, a gente chama eles, e fica um profissional só acompanhando nas questões técnicas. Mas ele não participa vamos dizer assim, do ritual. Entendi. Tá? Mas a gente tem como obrigação de ceder esse espaço para essas despedidas, né? Para a pessoa que vai fazer o curso de tanatopraxia na Santa Casa de Belo Horizonte, você disse que ali no dia, no plantão, você tem vários tipos de corpos que chegam. Às vezes é uma pessoa idosa, às vezes uma criança. O profissional que está ali, ele pode escolher qual ele não vai fazer, se ele tiver uma barreira? A única pessoa que ela é selecionado, né, corpos para eles são os alunos. Por exemplo, chega para mim, um falecido ali com alguma doença infecto-contagiosa, é tranquilo que eu já estou preparado. Agora, quando você coloca um aluno e fala, essa doença é infecto-contagiosa, ele já começa a trabalhar como se estivesse desarmando uma bomba. Tá. Já faz com medo. Então, isso gera risco de acidente. O medo, ele limita. É o excesso Isso, ali, então né? a gente chama o aluno, explica para ele, porque ele precisa ter uma preparação para quando tiver numa situação dessa, ele lidar. Ele vai ter que passar por isso um dia? Vai, quando ele tiver profissional, mas não tem necessidade agora. Quando tiver mais segurança, né? Quando tiver mais segurança no processo. Se pôr um corpo na mesa e falar assim, faz, ele vai fazer. Mas se você vira e fala assim, esse aí tem HIV. Acabou. É porque às vezes alguém quer fazer o curso, mas fala assim, se for adulto, se for uma pessoa idosa, eu faço. Se for criança, eu não faço. Enquanto aluno, nós respeitamos. Sim. Não, eu tenho ainda uma insegurança com esse 7A, eu tenho um trauma. A gente respeita o aluno em todas as instâncias, em todos os limites dele. Mas assim, é sempre respeitando, mas trabalhando para ele quebrar esse bloqueio. Porque uma hora ou outra ele vai ter que. Vai ter jeito. Se ele quer ser um profissional, ele vai ter que escolher. É o que chega, ele vai ter que fazer o melhor possível e fazer a entrega. Não tem como, essa criança aqui eu vou deixar para lá, que vai chegar um outro profissional à noite e vai fazer. Não, sou eu. Não tem mais ninguém. E fechar a cara e... fazer. Isso mesmo. Não tem como fugir, né? Não. Você até tinha falado de sangue há pouco tempo, me lembrei aqui que a minha esposa ela tinha uma dúvida que ela me perguntou. Ela me pediu para te perguntar se durante o processo de tanatopraxia vocês tiram o sangue todo do corpo da pessoa? Isso. O processo de tanato, a primeira fase dele é fazer a infusão do produto químico. Ou seja, chamamos de tanato fluido ou fluido arterial. Então ele vai fazer a troca dele pelo sangue. Há situações que é necessário retirar todo o sangue e há situações que não, tá? E aí sim a gente tem que fazer essa troca de sangue pelo produto. E para que serve isso de tirar todo o sangue do corpo da pessoa? O fluido, ele é um produto químico à base de formol, ele é o primeiro produto a ter acesso ao corpo para realizar o processo de conservação do cadáver. Para conservar o corpo. Para conservar, ele é retarda ele é venoso, né? Ele vai retardar o processo de decomposição. Tá. Inclusive, ela me pediu para perguntar outra coisa aqui, que é o seguinte, tem uma doença aí, que eu não sei o nome dela, talvez você pode saber, que a pessoa aparentemente parece que ela morre
ela fica um tempo parecendo que tá morta. Só que não é morte, é uma Nossa. doença que ela fica tipo batimento cardíaco, parece que dá uma reduzida. E como é que funciona nesse caso? Por exemplo, o pessoal achou que ela morreu. Aí levou pra você lá, você pôs na mesa, tirou o sangue dela toda e se ela não tiver morrido. A Como é que funciona catalepsia, né? isso? Como é que chama? Catalepsia, Ah, se eu tá. não me engano. Hoje, assim, pelo menos com a nossa tecnologia na medicina, aqui em Belo Horizonte é meio difícil acontecer É muito isso. difícil, Por né? causa de Consegue equipamentos, descobrir em antes, hospitais. Mas, assim, pode ter o risco ainda no interior, quando o acesso à saúde ainda é menor do que o nosso, isso pode acontecer. Essa Santa Casa tem uma É. tecnologia para Hoje identificar essa temos pessoa. hospitais de ponta aqui em Belo Horizonte, hoje que a contestação do óbito ali, ela é por aparelho, né? Sim. Mas, assim, ocorria, inclusive a história do velório, ela gira em torno disso, né? Aquelas 6 horas do velório ali era pra esperar se o Ah, tá. cara ia... Pra ver se não vai levantar Pra ali. ver se não vai levantar o velório, ele não existe por ser, eu quero ali só disso. Não, é por Passar causa aquele último do momento. início. É pra ter foi isso, certeza mesmo. pra ter certeza. E nessa doença, por exemplo, você sabe dizer quanto tempo que ela fica assim, parecendo que tá morta? Não, só sei que os sinais vitais, eles ficam quase imperceptíveis. É. Ficam quase imperceptíveis. Mas, assim, eu nunca ouvi casos desse aqui em Belo Horizonte. Ah, Desde tá. quando eu entrei na profissão, nunca ouvi, não. Ah, E tá. também quando o corpo chega lá, antes de vocês fazerem o procedimento, vem uma documentação com uma assinatura de algum médico Isso. atestando o óbito, né? Correto. Hoje, assim, pra gente não inicia, vamos fazer, não. Existe autorizações. Então, chamando, o primeiro documento que tem que estar em mãos é uma autorização de procedimento, onde ali relata tudo que vai ser realizado no falecido e um familiar ou um responsável assina. Junto dessa documentação tem que vir a declaração de óbito ou a certidão de óbito, tá? E se for uma cremação, por exemplo, tem que vir assinada por 2 médicos. É Ah, diferente de A pessoa sepultamento. precisa ir lá reconhecer o corpo também? Não, Ou não. Isso já é feito no IML. Isso já né? é feito no IML, tá? Quando o corpo ele dá entrada na funerária, já vem identificado, com todas as identificações, então é um processo de segurança, ele é aí, tá? O reconhecimento é só no Instituto Médico Legal. Aí quando o corpo chega pra você lá, depois de quanto tempo que você já pode começar os trabalhos? Imediatamente? Quem ou... me dera se pudesse ser na hora. É. Mas assim, hoje o morrer ou a morte ninguém quer falar disso. É. Né? Então, assim, se a gente coloca assim, eu vou falar aqui agora o passo a passo de quando alguém fala óbito, o que você tem que fazer. Ninguém vai lá desligar e falar, não quero saber, não. Mas assim, porque hoje vai a óbito, o que eles fazem primeiro? Liga na família inteira. Senta, chora. Primeiro, aí qual que é o correto? É o quê? Eu vou primeiro buscar um serviço funerário Santa Casa. Lá eles vão me dar o caminho. Ó, agora o corpo já está onde? Já está no hospital. Então, assinou a autorização, nós vamos remover. Enquanto a gente remove, você vai no cartório. Depois do cartório, você pode ir no cemitério, já agendar o horário. Esse é o ciclo correto. Então, não, as pessoas vão primeiro, não, registrou, aí veio, registrou, eu vou no cartório primeiro. Ah, Aí tá. tá no cartório, nossa, eu tenho que ir na funerária. Então, Aí isso já se passou horas. Tem todo um rolê antes de você começar a mexer. Antes de começar a mexer. Por quê? Para nós, quanto mais próximo da hora óbito a gente trabalhar, mais assertividade a gente vai ter. Não, verdade. E como vocês encaram algum corpo que já está num estado assim de putrefação mais avançado? Isso. Nós chamamos lá dos corpos de estado avançado de decomposição. Eles, assim, também a gente quase os mesmos procedimentos, mas a gente é o processo de avaliação. Por quê? Como a gente precisa de um sistema circulatório, né, para fazer o procedimento, muitas das vezes ele já chega com o sistema circulatório comprometido, então não dá. Então a gente pratica outros procedimentos. Ou seja, procura conter aquele odor, o aspecto visual ali ele já é irreversível, então vai mais mesmo de uma explicação para a família de como está o falecido, explica para ela e dá os procedimentos que vai ser feito e muitas das vezes tem que ser com o caixão fechado. E quando o corpo chega ali, você já sabe do que a pessoa morreu, se foi algum acidente. Sim. E pode acontecer, por exemplo, vocês vão fazer o procedimento através da veia, né, inserindo os fluidos que vão preservar o corpo, e vai que no meio do caminho tem algum rompimento. Aí vocês não conseguem identificar isso antes por causa do corpo mesmo. Aí vocês interrompem aquele procedimento, vocês fazem de outra forma. E como é que é retirado esse líquido depois também? Tá. Durante o procedimento a gente vai infundindo o produto, que é o quê? Injetando ele no sistema circulatório. Então ali é um processo de observação. Então as transformações que o corpo ele vai passando durante aquele processo. Então igual você falou, dá para ver
onde está chegando o produto. Ou seja, se for uma pessoa com um tom de pele muito claro, você vê que as veias que estão ali roxinhas, elas vão mudando de coloração e ficando mais claras. Então, ou seja, ali chegou o produto. Ou a pele vai mudando de cor. Então, se tem uma certa região que ali não mudou, não houve alteração, então para nós já é um alerta. Ou seja, opa, ali nós temos que fazer alguma coisa a mais para conservar aquela região ali também. A gente chama, assim, tecnicamente falando, de acessar o corpo por pontos. Então, existem vários pontos no nosso corpo que a gente pode acessar e fazer essa injeção de produto. Não simplesmente na carótida, como é o padrão, né? Utilizado. E esse produto, ele deixa a pele com a cor mais natural? Consegue fazer isso? Isso, o produto ele é padronizado na cor vermelha, para mesmo simbolizar o sangue. Se eu coloco um produto incolor, fica aquela pessoa também tem tom de pele. Então ele já é vermelho, que a gente faz a troca mesmo. É o mais próximo possível, tá? E mesmo às vezes quando fica um pouco menos da cor natural, a gente conserta com a reparação facial, que é a maquiagem. Porque eu ouvi falar que tem, não sei se é alguma doença que a pessoa tem, que se você inserir, né, injetar esse líquido na cor vermelha, o corpo ele fica esverdeado, ele muda de cor, né? Isso, você está falando dos corpos hepáticos. Isso. Que a doença hepática, ela deixa a nossa pele amarela. Então, para isso também existe um produto que ele é na tonalidade amarela. Igual você falou, se eu coloco um produto vermelho, né, que ele vai entrar em contato, vai ter um contato químico com a química do corpo, já que é amarela, ele vai causar mesmo essa tonalidade verde. Para quem não conhece, vai achar que o corpo está entrando em decomposição. Não é. É simplesmente que o corpo teve uma reação química onde ele mudou de cor. É o vermelho com o amarelo. Não é uma decomposição. Os sinais de decomposição ele é totalmente diferente desse fenômeno. Mas há esse risco mesmo. Entendi. Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisa que é uma dúvida que eu tenho. Porque, por exemplo, assim, quando a pessoa morre, quando a pessoa falece, dependendo do jeito que ela falecer e dependendo do tempo que ela está falecida, ela começa a endurecer, certo? Isso. E, por exemplo, assim, dependendo do tempo que ela tá lá, até alguém achar ela ou levar para vocês lá, talvez ela tá numa posição que até dificulta colocar dentro do caixão, uma coisa assim. Como é que vocês fazem nessa situação? Eu já ouvi umas pessoas falando que tipo, a pessoa tá assim, né? Você tem que quebrar o braço dela para colocar no lugar, para encaixar no caixão. Como é que funciona isso aí? A gente chama isso de rigidez cadavérica, tá? Não tem necessidade de quebrar, e nem pode, é crime, tá? Eu não posso quebrar membro nenhum de falecido. É simplesmente uma massagem durante o processo de injeção, o corpo volta ao normal. Exceto quando ele é um corpo que vem atrofiado, tá? Que é um atrofiamento hospitalar. Nesse caso também a gente não quebra nada, simplesmente a gente comunica que o corpo ele está atrofiado e ele vai como ele chegou. A gente não pode, de jeito nenhum, quebrar um membro de um falecido. Mas, por exemplo, tipo assim, se a posição que tiver, ele não tiver nem como colocar no caixão, como que vocês fazem isso? O jeito tem. Tem jeito. Dá um jeito pra tudo, né? Ou seja, por exemplo, talvez a urna, ela não pode ficar de acordo com o falecido. Então a gente solicita uma urna maior para condicionar ele da melhor maneira possível. Talvez se ele tiver um pouco atrofiado, ele vai ficar um pouco alto. Então a gente pede uma urna mais funda. E acontece muito isso? Muito raro. Muito raro. Muitos que chegam a gente consegue reverter na massagem. E como é que é feita essa massagem? Essa massagem os membros. Você vai estimula e mesmo, vai né? estimulando. E de novo o corpo fica flexível de novo. Entendi. Eu tenho algumas perguntas aqui que vieram do nosso Instagram. Então, para você que está assistindo aí, qual que é o nosso Instagram, Mário? Meu cast oficial. Isso aí. Sempre que tiver alguma entrevista, a gente vai colocar algumas perguntas para você que está aí acompanhando poder fazer para os nossos convidados. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu vou selecionar algumas, porque alguns assuntos já foram falados, né? Igual, por exemplo, que o Franklin, ele perguntou aqui, né, quando foi que você decidiu, né, seguir nessa profissão, já foi falado aqui. E temos uma pergunta da Tamis. Ela pergunta assim, como é que é a rotina de trabalho nessa área? Uma rotina, como a gente falou, dependendo da empresa, 12 horas por dia, né? Isso também nós falamos que é um serviço que é por eventual. Então, hora tem, hora não tem. Isso não tem assim, hoje vai dar 30. Isso vai de acordo com o que, né, o destino falar, né? Mandar, né? Mas você fala 30 como assim? 30 óbitos no dia. Mas já chegou assim, já trabalhamos com essa quantidade. Entendeu? Então tem casos. Na pandemia, por exemplo. Pandemia. Então existe situações que pode dar um boom e ter isso. Então é imprevisível. Você, por exemplo, você consegue arrumar quantos corpos assim por dia? Isso vai depender do nível de
É de dificuldade, complexidade, né? complexidade de cada óbito, Entendi. tá? Que, assim, é uma coisa tão impressionante que se tem um óbito que você olha e fala assim, não, esse vai ser fácil. É o mais difícil. Você olha e fala assim, não, esse aqui tá difícil. É o mais fácil. Então, não é uma coisa que eu falo assim, eu vou gastar 1 hora. É caso em caso, né? Cada caso é um caso e cabe avaliação, porque eu não posso ter pressa e nem ser negligente. Sim. Senão lá na frente ele dá problema, tá? Então, assim, a carga, respondendo a pergunta, né? A rotina é essa, tá? São 12 horas de trabalho e de acordo com a demanda também do dia. Então, tem dia que não tem nada, mas tem dia também que o volume ele é bem grande. E quantos que você já conseguiu fazer por dia? Eu, quando eu ingressei... O máximo que você já o conseguiu fazer máximo, por dia? Assim, a gente não trabalha sozinho, né? Sempre em equipe. Então, assim, eu já tive plantões quando eu comecei, 2013, 2014, de média de 27 óbitos por plantão. Nossa. Por plantão. Então, Muita pegando coisa. aí 2 plantões, pegando um dia, 24 horas, chega quase E isso no seu começo? no começo. Jesus Muita Cristo. coisa. Então, assim, Nessa foi o hora que- aí que você viu que É que ou era realmente- aquilo ou não era. É, ou era ou não era. Então, assim, É, isso foi um teste É, mesmo. hoje, assim, a 27. gente fala também que hoje está um pouco baixo a demanda, porque a pandemia ela antecipou muita gente. Né? Tinha muita gente que era para estar hoje vindo a óbito e a pandemia ela acelerou esse processo de óbito. Então hoje caiu um pouco os números de óbitos, mas existe. Mas tem demanda de trabalho, ela é relativa. Não tem como eu falar assim um número certo, porque É. é muito variável. Tem mais perguntas no Instagram, hein? Temos mais perguntas aqui. E a pergunta da Tamis de novo. A Tamis fez várias perguntas Ah, mas que aqui, isso? obrigado. Você quer vir cá fazer um podcast com a gente também? A Tamis pergunta aqui, quanto tempo dura um corpo embalsamado? O embalsamado, tá. A tanatopraxia, né, que o embalsamamento também é um segmento da tanatopraxia, ele não é uma ciência exata, tá? Então, assim, para que existe a tanatopraxia? Que é eu sempre falo que era para velório, tá? E o embalsamamento de cerimônias. Ou seja, uma coisa mais longa, tá? Então, assim, há relatos, eu também já presenciei corpos com 15, 20 dias depois do embalsamamento. Nossa. E há relatos que duram até mais. Mas qual que é a diferença dos dois processos? Porque a tanatopraxia eu não preciso infundir bastante produto. Vamos lá, nós estávamos falando da troca de sangue. Então, no embalsamamento, realmente eu tenho que trocar o sangue pelo fluido arterial. Então, eu preciso ter produto no sistema circulatório, que é ele que vai me gerar tempo de velório. Então o embalsamamento é para durar mais tempo. Para do durar que a- mais tempo, para a cerimônia, tanatopraxia. coisa mais demorada. E a tanatopraxia simples, ela é para cerimônias mais rápidas. Então, 24, 72 horas de velório, uma tanato segura tranquilo. Até para uma pessoa também que tem que levar um corpo de um Translado, estado para o isso. outro. Então, Por exemplo, precisa hoje do para você embalsamamento. embarcar um corpo, tem que ser embalsamado, entendeu? Então a vigilância manda isso também. Para embalsamar um corpo, você tem que fazer uma ata de embalsamamento assinada por um médico. Então o embalsamamento ele não é um procedimento assim tão simples. Ele é o procedimento mais avançado dentro da tanatopraxia. A gente fala que ele é o top dos tops. E vocês recebem muitos corpos assim que vêm do IML? Sim. Porque no IML é mais invasivo, né? Uhum. Porque eles têm que identificar a causa da morte e o corpo não vem certinho para vocês, né? Isso. O corpo ali ele vai passar por uma avaliação e estudo no IML. Então, realmente, eles têm que fazer a incisão para fazer a abertura para fazer a investigação da causa-morte. Então, ou seja, a gente fala que quando vem um corpo do IML, ele vem com o sistema circulatório dele está aberto. Então, com vários pontos ali, quando você começa a injetar, ele não tem uma continuidade. Então, nesses casos, é preciso mesmo ter um pouco mais de atenção para não se perder nenhum ponto do falecido. É diferente de você pega um corpo assim com morte em residência, uma morte hospitalar, ele é bem mais fácil de trabalhar. Um corpo do IML ele é mais complexo. Então, num corpo assim, você faz a incisão para injetar os fluidos em vários locais? Isso. A gente trabalha por pontos, Até atingir todos os Isso. pontos para... até obter o resultado específico. mas Temos aqui mais uma pergunta aqui da Tamis, né? A Tamis fez Que várias isso? perguntas. Deixa a menina perguntar só. Cadê aqui? Ela perguntou quais são as etapas da tanatopraxia. Primeiro, documentação. Segundo, processo de retardação da decomposição. Terceira, ornamentação. E quarta, necromaquiagem. Aí em cada área dessa tem um Tem um profissional. profissional específico para realizar esse procedimento. Há situações, há empresas que um profissional só executa todas essas atividades.
No seu caso, por exemplo, você só faz a tanatopraxia ou você faz isso tudo aí também? Isso. Hoje, na funerária, lá são divididos o setor é dividido em 3 funções: o ornamentador, o auxiliar de embalsamamento e o embalsamador. Ah, tá. Então, ou seja, o ornamentador, ele só ornamenta, né? Que é o que? É vestir o corpo, colocar as flores e necromaquiar. O auxiliar de embalsamamento, ele já pode fazer o que eu falei anteriormente e também ele faz o processo de tanatopraxia, né? O processo de injeção de fluidos. E o embalsamador, ele é como se fosse o chefe de plantão. Então ele também ele tá gabaritado para fazer todas essas etapas anteriores. Ah, entendi. Quais equipamentos que você usa para fazer a tanatopraxia? Eu vi num vídeo que você tem tipo igual um médico, uns bisturi, E os negócios. Qual tipo de equipamento que você usa? tá, hoje nós temos os instrumentais cirúrgicos, né? Que são lâmina e cabo de bisturi, disceptores, né? Que são alguns instrumentos que a gente utiliza para fazer os acessos no falecido. E de maquinário nós temos as bombas de injeção e a bomba de aspiração. A bomba de injeção, ela funciona como se fosse um coração mecânico. Então a gente coloca, dilui o produto nela, é ela que faz Ela faz o aquela trabalho de pulsação. direcionar o produto para dentro do sistema circulatório. Uhum. E a bomba de aspiração, a gente utiliza ela para fazer a aspiração dos fluidos no tórax e no abdômen. Entendi. Para retirar, porque senão fica muito com gases, a gente tem que retirar também, porque depois dessa aspiração a gente injeta também outro fluido no abdômen, para Ah, fazer a conservação também. deixa eu te perguntar uma coisa que se é mito ou verdade, que eu já ouvi falar que quando você faz esse processo, você tem que tirar todos os órgãos de dentro da pessoa, é isso? É verdade ou não? Necessariamente não. A tanatopraxia, ela baseia-se muito em análise. A necessidade, a gente chama de processo de evisceração, ou seja, é a retirada, o tratamento dessas vísceras, né? E depois é recolocado de novo no falecido. Ah, Mas você tira os órgãos e coloca de novo? e coloca de novo. Mas hoje, com os químicos que a gente tem no mercado, é quase zero essa possibilidade, porque os químicos já fazem o trabalho. Em qual situação que você precisa de fazer esse procedimento? Que, por exemplo, a gente talvez faz todo o processo e aspira. Mas às vezes é um falecido que ficou muito tempo ali no CTI. Então ele tá. Porque o fluido arterial ele também tem o poder de desidratar o falecido. Ou seja, onde tem água, ele vai expulsar. Então, às vezes, você faz o preparo e deixa o corpo ali na mesa um pouco em observação. Ele tá seco. Seco eu falo que sem vazamento nenhum. Sim. Meia hora depois você volta, ele está vazando. Ah, tá. Então, Então ali- tem que fazer os tamponamentos também. Isso. Mesmo com o tamponamento pode ocorrer. Então a gente fala que é o quê? Aí a gente está tendo uma pressão abdominal, ou seja, pode ter sido por causa de pouco produto ou pode ter sido por causa de hiperidratação. Desidratação, que é o quê? Todo o líquido está indo pro abdômen, que é a parte mais espaçosa. Uhum. Então ele está tendo pressão com os órgãos, então o fluido sempre vai sair pelos orifícios. Entendi. Então a gente tem que retirar. Aí E- nesse caso a gente reabre, retira os órgãos, tira o líquido e volta com os órgãos de novo e o corpo segue tranquilo. Como é que você sabe que vai voltar com os órgãos tudo no lugar certo? Não, aí não tem uma Não ordem. tem uma ordem, não. Aí não tem uma Entendi. ordem. Não. Mas assim, são assim de 100 procedimentos, meio a gente faz isso. Ah, hoje. então é bem raro. Que é bem raro, Bem porque raro. não é muito invasivo. Por mais que a gente tenha autorização para fazer isso, mas a gente procura não fazer, também pensando na vida e na saúde do colaborador, né? E de qual forma que vocês retiram esse órgão? Fazendo acessos e com técnicas mesmo de evisceração, de retirada. A gente vai retirando um por um. Ah, E avaliando, fazendo higienização, fazendo o tratamento, depois recoloca eles de novo. tanto tempo trabalhando com a morte assim, como é que você enxerga a vida? Como é que você enxerga a sua vida mesmo, assim? De qual modo que você vê a vida depois de tantas mortes que você vê todos os dias, assim? Ó, a vida pra mim hoje é assim, é viver da melhor maneira possível, porque isso que a gente tá falando aqui vai chegar pra qualquer um de nós. A única certeza que a gente tem na vida é Eu essa. sempre falo assim com os meus colegas o seguinte: se me acharem, que ainda há a possibilidade de não achar a gente, Sim. né? Se me acharem, eu quero que hoje eu executo um bom trabalho para lá na frente eu ter profissionais que vão executar um bom trabalho, possivelmente em mim. Então, assim, como eu vejo, mesmo morto, ali tem vida. Não. Mesmo morto, ali tem vida. Então, assim, hoje eu vejo. Para mim, o que eu trago? Também é uma questão de fator de humildade. Mais uma vez, tratar todo mundo da mesma maneira. Na mesma mesa que deita uma pessoa em situação de rua, deita um milionário. Não existe mesa separada, não. Falando em morador de rua, quando eu tava agendando aqui para trazer você para cá, conversando até com o Laio aqui, ele me falou que vocês fazem um trabalho também de
um trabalho social, tipo assim, quando morre algum morador de rua, assim, vocês ajudam a identificar o corpo? É você que faz essa parte ou não? É outra? Isso, hoje isso faz parte da missão, né, do Grupo Santa Casa, né, que é cuidar de carentes e enterrar os indigentes. Então, assim, o hospital cuida daquela pessoa que não tem situação e, em caso, quando há óbitos, a funerária Santa Casa também cuida de todos os procedimentos juntamente com a prefeitura. Então, hoje, assim, as pessoas que não têm uma condição de estar financiando ou pagando um serviço funerário, a Santa Casa ela tem um convênio com a prefeitura, uma parceria, onde a gente executa esse procedimento. É a Isso é única de importante. Belo Horizonte que faz isso. Isso é importante. A gente cuida de tanto dos carentes como dos indigentes também. Ah, isso aí merece até uma divulgação mais ampla, porque muita gente não sabe disso. É. Muita Lembrando, assim, que não é qualquer pessoa que vai ter acesso a esse serviço. Tem pré-requisitos a ser cumprido, né? Uhum. Condição financeira. Então, são pessoas que vivem mesmo em situações precárias. Que aí eles têm Aquela esse que não direito. consegue mesmo Pagar, pagar um tá? plano funerário, É alguma verdade. Pra coisa. dar uma dignidade a mais ali. De dignidade, isso aí. Então, é uma missão, está na missão, né, do Grupo Santa Casa, esse propósito que, assim, eu, particularmente, eu acho maravilhoso. Aproveitando que você está falando de Santa Casa, eu queria agradecer a Santa Casa aqui por ter liberado você para vir aqui. Agradecer o Laio, que foi muito simpático com a gente. Muito obrigado aí, viu? E é isso mesmo, agradecer porque isso aqui é muito engrandecedor para o nosso podcast. E muita gente tem essas dúvidas e isso que a gente está aqui para quebrar esses tabus e falar sobre esse tema que chega para todo mundo, mas às vezes a pessoa tem medo, né? E falando em medo, o que você diria para pessoas que têm medo de morto? Porque tem gente, igual a minha esposa, ela falou assim que se eu morrer em casa, ela vai sair de casa e nunca mais volta. Eu vou pra casa. Ó, eu assim, respeito, né? Porque pra mim é muito fácil falar pra não ter medo, porque eu já trabalho. Já né? é coisa comum pra É, você. é a mesma coisa, eu sou uma pessoa que eu morro de medo de altura. Então o cara fala assim, ó, vem cá que é fácil. Pra mim não tem é, cara porque que é Pra quem tá no dia a dia, É. igual eu já trabalhei em altura, então no começo eu tinha medo, mas depois eu acostumei. costume. Então, assim, o medo de morto, eu acho que é uma coisa que vem de sempre. Porque hoje, quando fala assim, ó, se puxar na memória de cada um, descreve pra mim o falecido, todo mundo vai lembrar daqueles falecidos da moda antiga, que aquele algodão sai no nariz, na boca. Uhum. É aquilo ali que gerou bloqueio em muitas pessoas hoje. Então, assim, por que eu acho também bem interessante a tanatopraxia? Porque hoje ela é estética. Então, basicamente, é tão gostoso quando você entrega um corpo e eles falam assim, não, parece que tá dormindo. Esse é o resultado. Então, é o quê? Deixar natural. Então, Entendi. assim, pra quem tem medo, eu respeito, mas eu falo assim, que não tem nada demais ali. É igual eu falo, a gente tem que ter medo dos vivos, né? Os Eu mortos não acho vai que fazer nada com a o gente. falecido ali não, é o respeito mesmo, e assim, sempre voltado mesmo, não, quem foi essa pessoa, sempre ali tem algo, Uma história, né? uma por história ali trás. que você aprende muito. Ah, Aprende entendi. muito. Isso é legal, legal. E quando o corpo do falecido tá ali para vocês fazerem o procedimento, igual, tipo assim, no meu caso, como eu não tenho contato, né, eu não sou profissional nessa área, eu imagino que o corpo vai ficar quietinho, paradinho lá Uhum. e vai ser feito o procedimento. Quais são coisas assim que, para quem não conhece, acha um pouco anormal? Igual você falou que às vezes tem corpo que vai se mexer. Acontece outros tipos de situação que assustaria? Tipo assim, da pessoa achar que alguma coisa sobrenatural? Às vezes pode estar um corpo com excesso de gases. Então, no momento ali que você está manipulando o corpo, ele pode fazer algum ruído que você, opa, para quem não está acostumado ou não tem um conhecimento técnico da situação, E já tá morrendo de medo. já tá ligado aquele bloqueio. Então, assim, por exemplo, um técnico hoje, antes de iniciar um procedimento, ele vai fazer o quê primeiro? Toda uma avaliação, inclusive essa detecção de gases. Por quê? Primeiro, para saber o que vai ter que fazer no falecido, e segundo, para ele já estar ciente do que pode acontecer no percurso. Então, mas para quem está chegando, houve um ruído ali, não é nada sobrenatural. São fenômenos que podem acontecer do fator morte. E quando a gente fala em gás, a gente naturalmente acha que vai sair por baixo. Mas Sai- pode acontecer de sair por cima. É um arroto, Ou então passar e dar tipo um som de voz, como se fosse um Isso. grito, alguma um coisa grito bem ou um baixinha. ruído, né? Porque cada um vai dar um ruído diferente. Isso acontece, assim, sempre. Mas para nós que estamos na área, a gente já Já tá está acostumado com acostumado. É super de boa. É que é bom avisar, porque às vezes a pessoa vai começar, se ela vai estar de madrugada no É. procedimento só. Vocês trabalham sozinho? Não, é Sim. equipe, né? É equipe, Sempre né? tem Pelo tem amor de pessoas. Deus. Há quem prefere trabalhar sozinho. Eu, na minha época, eu estava mais na operação e tinha situações que eu preferiria. É. Eu tava mesmo, sempre deixava lá os meninos, a gente pode ficar à vontade, que eu tô aqui tranquilo, e ficava, que era
Para mim era momento de reflexão. Teve Entende, algum né? aluno seu que já passou por essa situação e você viu que ele sentiu medo, alguma coisa assim? Você fala assim, um exemplo que desse aí que você deu. Ele deu o exemplo de tipo, uma voz saindo. Alguém fazendo o Sim. curso ali, a pessoa já. Você notou que ela. É porque assim, gente, pra gente é natural, mas assim, para e pensa, é um óbito. É. Né? Já vem um fator medo, assim, de tá todo mundo ali no limite. Então, às vezes, até uma mão que você deixa, que a gente quando tá dando banho, né, fica escorregando, então às vezes você põe a mão, ela começa a deslizar devagar, então a pessoa já fica, olha, opa, pera aí, tá mesmo, mas pra nós, Vou a até gente puxar pegou minha calma, perna que é aqui. só a mão que tá aqui por causa do sabão. Hoje, assim, com o tempo de experiência, a gente até tira, né, pra tirar o atrito mesmo, pra ficar fixa, porque às vezes assusta, às vezes a mão cai de uma vez. Aí a pessoa, opa, já dá um pulo pra Na trás e hora assusta, já- a gente acalma ele. Mas já teve alguma vez que você mesmo sentiu medo, assim, um medo muito forte de uma coisa ou não? Não, medo assim não. Não, né? No início quando eu me ingressei pra trabalhar mesmo, tudo era novo. Uhum. Então, um movimento, algo assim diferente, assim, mas medo mesmo, acho que assim, quando se tiver, eu mesmo, se uma pessoa tiver medo, eu nem vou. Uhum. Não, eu nem encaro. E no seu caso não teve aquele negócio, não, que tipo assim, teve um colega meu que falou que trabalhou na funerária. Aí como ele era novato lá, o pessoal começou a fazer pegadinha com ele, alguma coisa assim. Não pode, é crime. É. Lá, isso aí, jamais. É. Tá doido. Não pode de Até jeito porque nenhum. vocês já estão, assim, ainda mais uma pessoa que É entra molecagem, lá, isso tá com é molecagem. o Né? psicológico dele talvez não Psicológico tá abalado. preparado para aquilo. E assim, não é simplesmente um susto. A gente também, o ambiente, ele é um ambiente perigoso. Uhum. É um ambiente escorregadio. Nós trabalhamos com instrumentais pérfuros cortantes. Então, dependendo do momento, imagina você assusta uma pessoa, ela desmaia ali, bate a cabeça. Pelo amor de Deus. 2 óbitos, né? Nossa Dentro da senhora. empresa. Ou mesmo vocês trabalham também com o corpo, às vezes, É. em contágio lá com alguma coisa, a pessoa Conta- tá lá e assusta, assusta. então, assim, isso assim, nem passa e nem pode passar na cabeça. É, mas tem gente que é molecagem isso aí. Não tem outro nome. Antiético. É né? antiético, exatamente isso. E durante o curso de tanatopraxia, vocês passam para os alunos essas situações que acontecem? Sim. Tipo assim, do corpo mexer, do som, de explicar de onde vem. Da onde vem, tanto a gente passa como pro aluno situações e também a gente também deixa claro pro aluno o que ele não pode fazer durante o curso. Comparações, comentários desnecessários, que infelizmente existe ainda preconceitos, né? Não. Então, assim, a gente sempre deixa claro pro aluno, eu basicamente eu vou entrando em sala de aula e já vou deixando claro, o aluno que fizer um comentário desnecessário ele vai ser convidado a ser retirado do curso. Por quê? É baseado em respeito. Isso. Tem que ser baseado em respeito, porque eu não sei quem tá ali. É uma não coisa conheço, muito então, séria é pra muito tratar sério, com né? brincadeira, né? Não é simplesmente assim, pegar e fazer. Hoje, particularmente, o que eu prezo muito é na profissionalização da nossa profissão, do que a gente faz. Porque existem muitos outros lugares aí que é aquele cara que tá passando ali na rua, fulano, você tem medo de defunto? Não. Vou te Bora. ensinar, bora. Então o cara aprende a fazer, mas ele não sabe o porquê que ele tá fazendo. Onde gera isso que vocês comentariam, um susto. E não sabe a importância ou a gravidade daquilo que ele tá mexendo. Uhum. Até aproveitando a deixa de você falando de coisas que não devem ser feitas e coisas antiéticas, você tem esse pensamento, mas o que você diria para pessoas que, por exemplo, divulgam fotos ali de pessoas famosas ali na mesa, ali, fotos de, por exemplo, Marília Mendonça, aquele outro que morreu famoso, como é que chama? Cristiano Araújo. Cristiano Araújo. O que você diria para essas pessoas que divulgam esse tipo de foto assim? E também Que trabalham nessa área e vê a pessoa lá, tem um acesso mais fácil, tira uma foto e sai espalhando para todo mundo. E como é na funerária Santa Casa também, para tentar inibir um pouco, né? Isso, Porque a atitude da pessoa a gente não sabe, né? Isso. Primeiro, pra sua, eu gostaria de fazer uma pergunta pra quem está nos assistindo. E se fosse um seu? É isso. Empatia de novo, que eu não quero pra mim, eu não tenho que querer pra ninguém. E se fosse o meu, eu gostaria de acordar de Fosse um manhã, pai, ver ali na uma Globo mãe, ali, ou tudo. numa emissora, o meu parente exposto? Ou pelo WhatsApp, Pelo né? WhatsApp Viralizando hoje, pra todo com mundo. um clique, vai o mundo inteiro ver. E isso em 24 horas, isso rodou o mundo já. O mundo. Isso roda o mundo. Então, assim, é uma pergunta, e se fosse o meu, tá? E respondendo a sua pergunta, a gente explica. Então, o telefone celular dentro da unidade é proibido para aluno. O funcionário, ele pode, mas ele assina um termo de responsabilidade que ele não pode divulgar. Tá aí o nosso setor de comunicação, que eles são responsáveis por tudo que é divulgado, tem que passar por eles. A gente não pode, de maneira alguma, dar nenhuma informação da unidade que a gente trabalha sem autorização deles.
Isso é importante. Então, assim, os protocolos nossos lá a respeito de imagem, ele é bem seguro. Dentro do nosso ambiente são mais de 16 câmeras. E ela não é monitorada por nós, funerária. É um setor da casa que fica 24 horas monitorando. Então, qualquer movimento que eles veem suspeito, eles entram em contato. Tem fulano de blusa verde aí que ele pegou o telefone e estava mexendo nele num lugar inapropriado. Então a gente vai lá, conversa, orienta, você tirou foto, você tirou, apaga, que já te viram e tal, e tenta resolver de uma maneira mais leve, né, possível. Isso é importante. E já aconteceu isso lá onde você trabalha ou não? Não. Não. Isso aí a gente sempre tem. A gente pauta muito nesse critério, porque é incontrolável. Tudo bem, a gente pode descobrir uma divulgação, mas quando descobrir já foi tarde. Já foi. Tem como apagar. E uma coisa que eu percebo que na sua área em si, ela sofre muito preconceito das pessoas, Sim. porque as pessoas já têm um medo, igual, por exemplo, às vezes um simples gesto tipo de cumprimentar, às vezes muitas pessoas não pegariam na sua mão. Já Tipo lavou assim. a mão? É. Já lavou a mão? Sim, hoje, pelo menos da minha parte, é mais curiosidade. Já foi aquela época, não, aquele cara ali mexe com... É tipo assim, deixa ele aquele afastado. cara ali mexe com falecido, ó. Então, aí você ficava aquele cara mais isolado. Hoje, não. Hoje, talvez você chega num lugar... você tá conversando, nós trabalha com o que? Eu trabalho na funerária. Acabou. Fulano, tá vendo aqui, ó? Aí a gente vira aquele bolinho, todo mundo faz as perguntas e tal, e a gente sempre tenta ser o profissional possível. Como é que é lá? Fala, infelizmente eu não posso ficar passando muita coisa de dentro da empresa, por causa de ética, por causa de termos de responsabilidade, mas a profissão é assim, assado. O que fazem? Por exemplo, é verdade que corpo fica pendurado? No funeral, eu falei, não, cara, não existe isso. Né? Hoje não tem como, onde que o corpo vai ficar pendurado, mas são coisas que... Comparando com o cara de açougue, pô, né? Mas escutam aí fora e criem. Enquanto não tiver alguém que tire a dúvida, eles vão ficar com isso. Porque é uma coisa que as pessoas não têm muito acesso, então eu fiquei imaginando na cabeça como que vai ser. Como que deve ser. Hoje eu falo assim, como deve ser uma funerária? O que a pessoa pensa? Todo mundo de preto, né? As pessoas geralmente acham que é um lugar sombrio, assim, um lugar sombrio, frio. Não, necessariamente não. É um local profissional. A gente tem que manter a ética, a responsabilidade e o respeito. Tanto com quem tá ali morto, como com os vivos. É só isso. Legal. Para quem tá querendo começar nessa área, o que você diria para essa pessoa? O que ela tem que fazer, onde ela tem que ir, os caminhos que ela tem que ir? Primeiro, gostar, tá? Primeiro tem que gostar, se identificar com a profissão, porque igual como a gente disse aqui, né? Não é nada assim comum, né? Algo fora da curva e para fora. Então, trabalhar com isso primeiro é gostar. Gostar da entrega, ter humanidade, humanização, respeito. E o caminho é isso mesmo, igual disse, o protocolo é o quê? Ensino médio, o que a lei manda, né? Tá na norma. Ensino médio, tá? E procurar uma escola capacitada para te dar o curso. Então, assim, funerária Santa Casa. Porque lá temos tudo no mesmo local. Sala de aula, laboratório, tudo ali é feito no mesmo espaço. Então, toda a nossa estrutura está preparada para isso. Por exemplo, você é professor de tanatopraxia. A pessoa fez o curso com você. Quanto tempo que dura esse curso? O curso ele dura 60, é bem rápido, são 65 horas só. E ela fazendo essas 65 horas já tá apta para começar a trabalhar? Depois de 65 horas, ela vai fazer o quê? Ela vai esperar a emissão do seu certificado, que é gerado um certificado pela faculdade, e depois disso ela já pode ingressar. Ela está capacitada para trabalhar em qualquer funerária do país. E já inclui o estágio também? O estágio são 65 horas de curso, ou seja, 40 horas de teoria e 25 horas de estágio. O estágio nosso lá, a gente fala que é o estágio mão na massa, né? Onde o aluno ele vai ter total contato com o corpo. É ele e mais um profissional exercendo o trabalho ali o dia inteiro. Entendi. Você é casado? Sou casado. O que sua esposa acha da sua profissão? Dona Hilda, né? A Dona Hilda tá... Já aproveita a câmera ali e manda uma declaração de amor pra ela aí. Dona Hilda. Ela já acostumou. Inclusive, assim, é doida também pra fazer o curso de tanato. Tanto ela como a minha menina Isadora do meio, a Ana e Camila já é mais reservado. Mas assim, são doidos pra conhecer também a profissão. Mas hoje já acostumaram. Não tem assim... Mas no início falou, nossa, será que você vai aguentar? Como é que vai ser? Aquelas mesmas dúvidas, né, que vem para todo mundo, tá? Mas tranquilo. Mas quando você casou com ela, quando você conheceu ela, você já mexia com isso? Não. Aí quando nem quando eu me casei com ela eu trabalhava, não. A gente já namorou já quando eu comecei na profissão já estávamos juntos.
Ah, tá. Já estávamos juntos. E ela quer mexer com isso mesmo. Não, ela tem curiosidade. Ela tem né? curiosidade. Eu quero fazer o curso, mas assim, hoje ela é da área da educação e também da enfermagem, então, Ah, tá. onde eu falo com ela, pra mim já a enfermagem já não dá. Não. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, mas ela tem curiosidade. Isso é uma coisa que eu não tenho nem curiosidade. Tem gente que é, como igual você falou, é vocação mesmo. É, eu também vocação acho que- mesmo. Porque o querer é assim, mas assim, é chegando lá que você vai ver as inúmeras situações que você passa no dia a dia. Mas acaba que a sua profissão é uma das mais importantes que tem, é muito importante. Só que nem todo mundo tem. Falamos que é a profissão invisível, né? É, A gente é necessário, é mas super necessário. A gente até conversou com um policial federal aqui, que ele estava dando um exemplo. Ele enfrentava armamento pesado direto. Mas ele falou: se precisar de eu te dar uma injeção, eu até desmaio. Mandando um abraço até pro Marcos aí. é isso. É vocação mesmo. É vocação, não tem o que dizer. Se a pessoa não tem vocação para aquilo, ela não vai ser um bom profissional e não adianta. Não Porque adianta tentar fazer o que você não tem vocação. Muito fala assim, não, é o dinheiro. Né? Hoje, infelizmente, para muitas pessoas, o mundo gira em torno do dinheiro, né? E não é. Acho que assim, você pode ganhar o melhor salário da sua vida, mas se você não estiver satisfeito, Se não estiver feliz naquilo, não ali, tiver não feliz, adianta. o dinheiro não vale de nada. Eu sempre pauto nisso. Acho que assim, a gente sempre, seja lá qual for a profissão, você tem que se sentir realizado nela. Né? Você tem que ir pro melhor, quando você acordar de manhã, ir pro melhor lugar do mundo. Parece loucura, mas por incrível que pareça que eu vou falar, hoje eu trabalho no melhor lugar do mundo. Não sei amanhã, mas assim, é a profissão que até então eu desejo até os meus últimos dias de vida. Igual uma dúvida minha que eu tenho, porque normalmente na minha profissão é muito movimentado, ele dá com várias pessoas, tem pressão de um lado, pressão do outro, meta, às vezes eu não consigo ficar quieto. Na profissão de tanatopraxista, é uma profissão que é mais tranquila, tipo assim, tirando tudo que tem que ser feito, né, os Tranquila, pelo amor de procedimentos. Deus. Não, Não, tipo mas assim, fala o a procedimento pessoa do- tem que estar bem centrada, Sim. tem que ter o respeito acima de tudo, mas no dia a dia é algo que é muito barulho, é correr de um lado para o outro, é coisa muito rápida para ser Que feita. você falou pressão é uma coisa muito interessante. Nós também trabalhamos sob pressão. Pressão de tempo, pressão de ambiente. Porque imagina você estar com um familiar ou até mesmo uma personalidade. Então você tem imprensa. Não. A pressão de fazer um bom trabalho, porque se der errado, Eles vão procurar tá saber todo mundo quem foi. vendo. Entendeu? Você tá defendendo ali a imagem da sua empresa. Então existe a pressão. E ela, assim, não é um fardo leve, não. Talvez você tá ali, é um corpo tranquilo, mas a família tá pedindo uma prioridade. Ela tá querendo, ó, eu tô com pressa, o corpo tem que estar meio-dia, 1 hora, 2 horas, e é 11 horas da manhã já. Então você tem uma pressão onde você tem que fazer o melhor de uma maneira mais rápida. E lá é por ordem de chegada ou ordem de acordo com a situação do corpo para Lá fazer o nós- procedimento? A gente trabalha por previsão. Então, quanto mais rápida for a necessidade dele sair da empresa, a gente trabalha em cima disso. De acordo com o horário de chegada no velório. Então, um corpo que chega hoje para amanhã, se tiver 2 que vai chegar hoje à noite, ele vai ser dado prioridade, e o que vai ficar para amanhã, vai ser o terceiro, por exemplo, da fila. Agora, especificamente, assim, para quem está em casa entender, como é que funciona especificamente esse processo de tanatopraxia? Tipo assim, a partir do momento que o morto está na mesa lá, como é que começa o processo? Como é que funciona isso? Ótimo. Só vamos resumir, que é um processo Isso. bem técnico, bem longo, mas ou seja, uma vez o corpo estando na mesa, né? Depois de autorizado, que seja aquelas documentações, autorização, declaração de óbito. Então a gente primeiro vai fazer o procedimento de acesso ao sistema circulatório. Então sempre a gente começa pela cervical, carótida e jugular, onde a gente vai injetar o fluido arterial. Uma vez injetada a quantidade necessária, que ela é no mínimo de 2 litros de fluido, né? Para cada corpo. Esse Essa fluido, quantidade o pessoal mínima fala que é formal ou não? à base de formol. À base de Tem formol. lugares que trabalham com formol puro. O nosso ele é a base de formol, tá? Então, depois de injetado, ele vai passar por um processo de aspiração ou evisceração, tá? Ou quando vem do ML, a gente tem que reabrir e fazer também o tratamento nas vísceras a céu aberto, ou seja, expor eles, né? Depois do processo de aspiração, é colocado também um fluido no abdômen e no tórax chamado fluido cavitário, que vem de cavidade. Depois desse processo, o corpo ele passa por um processo de tamponamento, que é o quê? Algodão no nariz e na boca. E depois disso ele segue para ser o quê? Vestido, ornamentado e necromaquiado.
tá? E é muito importante a questão da necromaquiagem, que assim, é de acordo também com o que a família pede. A gente não trabalha no achismo. Ah, chegou com a barba grande, tô vendo aqui que tá horroroso, eu vou tirar. Não. Vem tudo descrito, ó. Pentear cabelo pro lado direito, passar um gel, unhas pintadas de vermelho, batom vermelho. Então, isso tudo a gente tem que atentar a essa sensibilidade na hora de entregar pro Não. familiar. E se por acaso a família quiser que um profissional da área da beleza vá até a funerária, ele pode ir lá, A às vezes gente fazer o também cabelo, libera. fazer a maquiagem. Isso. Tem muitas pessoas que talvez teve aquela pessoa que cuidou dela a vida inteira. Então, até por gratidão, no dia que vem ela fala, não, deixa que eu faço. Então, a família nos comunica. Mais uma vez, a gente reserva o espaço e deixa só aquele momento ali para eles fazer todo o trabalho. Quais que são os riscos dessa profissão sua? Risco: acidente, risco de contaminação e riscos psicológicos, tá? Então, vou Que eu falar acho assim, que é o mais grave, né? é o mais grave. Vou falar assim, aí vão ver e falar, não, mas todo mundo vai ficar louco? Não. Mais uma vez, trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal, e também cada um tem que entender o seu limite. Se já chegou pra mim, eu tenho que procurar algo pra eu me tratar. Você acha, por exemplo, assim, que você falou que cada um tem que saber o seu limite. Você acha que com o passar do tempo você vai chegar a um ponto que você vai falar assim, ah, não, eu não quero mexer com isso mais não, porque já deu pra mim, tanta coisa que eu já vi aqui, eu não quero isso pra minha vida, não. Hoje, qual que é o meu termômetro? Eu não fico exausto com o trabalho. O trabalho ele não me deixa exausto. Hoje, qual que é o meu termômetro? É quando eu vejo que eu perco uma coisa chamada sensibilidade. Quando aquilo ali pra mim já tá se tornando natural. Aí qual que é a minha válvula de escape? Eu vou em um velório. Eu acompanho um velório. Aí eu volto pra terra de novo. Sempre eu faço isso, inclusive eu vou no velório infantil. Pra você sentir a emoção, né? Pra mim, eu vejo familiar, aí eu vejo todo mundo, onde eu falo, opa, aqui ainda tem um ser humano. Porque se qualquer função que você fizer, se você fizer ela e não ter sensibilidade, você vai se tornar mecânico, é onde pode até ocasionar em coisas que a gente falou aqui, em acidentes. O meu psicológico pode ser abalado por isso. Agora, quando eu tenho essa sensibilidade, opa, tem uma criança, eu me mover de compaixão, eu praticar com a empatia, de me colocar, não, como que deve estar a mãe dessa criança lá? Como que deve estar os familiares? Então ali você vai, aí você vai trabalhando. Eu vou comprar a dor da família? Não. Mas ali eu tô praticando o meu sentimento. Sim, é pra você aumentar a sua sensibilidade. Sensibilidade. Também o processo, você sempre trabalha com a pessoa que perdeu a vida. Só que o processo não é só por aquela pessoa que já se Não. foi. O processo também é para as pessoas vivas que estão em torno daquele familiar Daquele que se foi. falecido, isso aí mesmo. Então, assim, em inúmeras situações, pessoas vêm para conversar conosco. É porque às vezes você fica só no seu trabalho ali, só mexendo com o falecido, você não tem o outro lado, né? Uhum. Então, às vezes, entra nesse ponto que você falou que pode se perder um pouco, né? Se Você tá perde. vendo só o lado que não tem aquela emoção dos familiares, né? Com certeza, que a gente sempre fala que é o processo, tem o processo da morte e o processo do morrer, né? O processo da morte é o falecido em si, o processo do morrer é a família que vive. E como você enxerga a morte hoje? Hoje eu enxergo a morte como um ciclo de passagem. Vai chegar. E você tem medo da morte? Não. Eu não tenho medo da morte. Eu só quero que quando ela chegar eu já tenha vivido tudo que eu quero viver. Só isso. Tem um mito aí, que eu já ouvi falar, que algumas pessoas gostam de ser enterrada com alguns objetos pessoais, tem uns que gostam de ser enterrada com dinheiro, não sei o que. Você já viu isso? Acontece? Mais uma vez a família, ela manda. Né? Ela manda, a gente orienta. Então, assim, quando a família manda e tá dentro dos limites, né, de ser sepultado, a gente respeita e manda joias. Quer ir com a joia, quer ir com um brinco. Eu falei, quer ir, aquela vez tem um urso ali que acompanhou a vida inteira, ela vai abraçadinho com os cartas de familiares, eles colocam Camisa também. de time que a gente Camisa tinha falado. de time, bandeira. Então, isso tudo isso é mais natural que vocês imaginam. Familiar mandar. Talvez ela viveu assim a vida inteira com aquele brinco. A gente manda, não tem problema nenhum. E faz parte do processo de luto também das pessoas, né? É a despedida, né? Às Mais vezes, uma vez. é um último pedido que a pessoa fez. Não é memória? Então imagina, eu vivi com meu pai o bigode a vida inteira. Chega lá no dia, aí arranca o bigode. É memória. A última vez que eu vi meu pai estava sem bigode. Eu tive uma história do meu pai coronel, um exemplo, que ele estava com bigode no último dia, sem bigode. E aí? É história. Então a gente tem que. Isso tem que ser primordial. Esse respeito com a decisão e com a escolha de cada familiar com respeito à sua última despedida. Não é a minha, é a deles, entendeu? Então pediu, a gente direciona e tenta
proporcionar esse momento da melhor maneira até- e mais suave possível. Até porque esse momento também não é hora de ficar também, tipo, é uma coisa que não vai influenciar no nada dos seus trabalhos, não tem por que ficar brigando com o familiar. Ah, não, isso a gente não vai fazer. Jamais. É um momento de você tem que entender, se colocar no lugar do outro, né? Entender. Ser profissional. Exatamente. Ser profissional eles vêm, eles têm aquelas exigências. Talvez parou pra se pensar que foi uma vontade que talvez sempre quis ter feito em vida, mas por algum motivo não teve coragem ou nem teve a possibilidade. E aquilo ali é o último momento. Aí chega a gente profissional e corta. Acabou. Não tem mais volta. É aquilo ali. Daqui a 5 anos, fala, não, eu quero que abre lá, que eu quero colocar isso. Não, é aquilo ali, é a última chance mesmo. É, não tem jeito. Não Depois tem disso jeito. aí. É um limite, acabou. Eu já ouvi falar também que, tipo assim, quando as pessoas morrem, não sei se essa é a sua parte, mas, tipo assim, quando as pessoas morrem, tipo, coloca ela no cemitério lá, com terra, tudo. Aí depois de algum tempo ela tira o corpo pra, tipo, pra dar espaço a mais pessoas. Acontece isso? Como é que É o processo de exumação, né? Que hoje nos cemitérios nós temos urnas comunitárias, sepulturas comunitárias e sepulturas perpétuas. O que é comunitária? É aquela que, teoricamente, eu alugo durante 3 anos. Então, eu pago uma taxa ali administrativa pro município, eu vou ali ser sepultado, pela lei é de 3 a 5 anos tem que ficar, e depois ele é exumado para gerar espaço para o próximo que vai vir. E faz o que com esse corpo que exumou? Esse corpo, dependendo do cemitério, eles têm o ossário. Dependendo da família, depois disso, ela pode adquirir uma sepultura perpétua, onde a gente retira. A gente não, né? O cemitério ele retira o osso dali e leva para o ossário. Ou quando não tem, quando é comunitário, vai para um ossário comunitário no cemitério. Ah, tá. São os reservatórios mesmo que ficam. Cada cemitério tem o seu, onde ele fica ali para gerar esse espaço na sepultura. Ah, tá. Então, se eu quiser ficar o resto da vida, quer dizer, o resto da vida não, se quiser ficar pra sempre ali. Eternizar tem que ser Aí uma tem que sepultura ser perpétua. Eu compro ela, né? Ela é minha. Então aí eu pago taxas anuais. Então ali eu sou o administrador daquele espaço. Ninguém mais pode ser sepultado ali sem a minha autorização. Ah, entendi. E a comunitária não. A comunitária eu tenho de 3 a 5 anos. Passou esse período, eles têm o direito de ir lá, fazer a exumação e direcionar ele o osso, né, do ente querido pro ossário. E Ele geralmente renova. a de família é assim, né? Às Isso. vezes a família tem um espaço ali no cemitério, né? É. Aí morreu um ente querido, deixa lá, depois de um tempo morre mais outro, vai lá, faz a deixando exumação. isso. E só deixa ali, vai, todo mundo fica ali. Eles não tiram dali porque é deles, não tem necessidade. Qual que foi a coisa mais importante que você aprendeu nesses anos todos trabalhando com funerária, trabalhando com mortos dia a dia? Qual que foi a coisa mais importante que você aprendeu nesse tempo? Todos nós somos iguais. Não tem diferença. Não, ali o fim é para todos. Aquilo que eu disse no início. A mesa que deita um bilionário é a mesma que deitou uma pessoa em situação de rua. Então ali eu vi que isso aqui Não vale é nada. tudo carcaça. Carcaça. Já vi velórios com 1000 pessoas e já vi velórios com uma. Então e aí? Então assim, o que eu aprendi é isso. Nós não somos nada. Nós temos que ser humilde, tentar viver da melhor maneira possível com todo mundo, respeitar todo mundo, pra gente viver bem e ter uma história boa, porque na mesma mesa que vai um rico, vai um pobre. Isso é pesado, hein? Tem gente aí que acha que vai viver pra sempre, né? Que é É. arrogante, que quer maltratar as pessoas. Então, na verdade, nós somos todos iguais mesmo. Iguais, E- a morte é pra todos, é a única coisa que é igual pra todo mundo. Todos são seres humanos. Todos e são todos seres humanos. Talvez eu fico doente, eu no posso mesmo ter a lugar. opção de ir para um hospital de ponta. Sim. Mas o buraco, a sepultura, ela é igual, é a mesma medida. Você acha que você aprendeu a valorizar mais a vida depois de que você trabalhar nessa área? Valorizar mais a vida e o próximo também. E entender mais o próximo. E respeitar mais o próximo também. Porque às vezes a gente quer padronizar as pessoas do nosso jeito. Né? Não. Cada um é respeitar a qualidade que você tem, que você tem, que você tem. Defeito todo mundo tem. Defeito deixa de lado. Então vamos aproveitar as qualidades de cada um. Com certeza. E antes de você trabalhar com isso, você falou que trabalhava com mototáxi. Eu trabalho com motoboy, eu era Motoboy. motoqueiro. E você já tinha esse pensamento ou não? De... De- Não, era uma mentalidade totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Mudou muito. Porque assim, até então, você tá no dia a dia ali, correria, estresse. Então, mas depois você entra e você começa a lidar com as situações, você fala, opa, realmente eu não sou nada. Não. Eu tenho que sempre andar com eu sempre ando com isso, eu não sou nada. Não somos mesmo. Há quem pensa que é, né? É. Mas enfim, respeito também a decisão. Mas eu, Alexandre, eu não sou nada. Eu sou matéria, gente. Daqui a pouco, quando
minha vida cessava, vai ser mais um ali naquela mesa e acabou. E a história. E o que eu deixei? Né? O legado que você deixou. O legado que eu deixei é isso que a gente tem que preocupar em construir coisas boas para quando assim, ó, quem foi aquele lá e só ter coisas boas para lembrar. É para você não ser esse que teve uma pessoa só no velório. Esse foi isso, quando eu falo assim de poucas pessoas de velório, foi essa semana, eu tava acompanhando, né, um serviço no cemitério, e assim, não foi só eu que notei. A maioria dos profissionais que estavam ali envolvidos, a gente estava de longe acompanhando. Vendo assim, um cara descendo com o profissional, né, do cemitério descendo com um carrinho com a urna e 3 pessoas só acompanhando. Aí até uma pessoa que tava falou, nossa, o que será que ele fez? Pra ter só 3 pessoas no velório. Aí um falou, mas talvez eles vieram e não quiseram acompanhar. O cara falou, não, cara, isso não é normal, não. Talvez veio de outro estado, ninguém conhece aqui, mas... Mas assim, é uma coisa que chama atenção, porque a gente sempre que você vê um cortejo, você vê pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Então nesse tinha 3. Eu falei, gente, por quê? É uma coisa para se pensar, hein? É, reflexão. Uma coisa para se refletir, exatamente. Reflexão. E nosso tempo está encerrando aqui. Você gostaria de deixar uma última mensagem aí para quem está assistindo a gente? Tá. Primeiro, agradecer, né? É o meu cast pela oportunidade. Agradecer mesmo de coração para estar aqui disseminando aí para a galera um pouco da nossa profissão, né? Agradecer também aí a Santa Casa BH, a funerária, por ter me cedido para estar aqui falando um pouco do profissionalismo, né, da empresa. Mandar um abraço aí para a família que tá lá em casa, esposas, filhos, papai e mamãe também que tá assistindo. Já até perguntaram se onde que a gente vai ver? Eu falei, calma. Calma que vai sair. Mas você vai ver lá no meu cast. É isso aí. No YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. E agora Kawaii tá saindo Kawaii agora também. É isso aí. E deixa assim, o que eu deixo de recado para todo mundo é isso, gente. Meus agradecimentos, que sempre assim, se disponível, tentam conhecer mesmo a profissão, que não é assim, nós não somos isolados, a gente está aqui e somos extremamente necessários para qualquer ser humano, tá? E meu muito obrigado. É isso, precisando, estamos sempre às ordens. Anderson Gomes, gostaria de deixar uma última mensagem? Eu também quero agradecer a Santa Casa, né, por ter cedido aqui o Alexandre para estar tendo essa conversa com a gente. Quero agradecer também o Laio, né, que é da equipe de comunicação da Santa Casa, e falar que é um serviço bem essencial, né? É um serviço que, às vezes, muitas vezes, no dia a dia da gente, a gente só procura coisas que nos dão vida, né? A gente quer saber de bens materiais, a gente quer saber de momentos, curtição, e a morte em si é um momento que ninguém pensa. E no caso aqui do Alexandre, ele trabalha numa profissão que fica, vamos dizer assim, escondida, né? A gente só sabe que essa profissão existe num momento de dificuldade, que normalmente a gente não vai estar com a cabeça boa, né? Porque ninguém espera a morte de um ente querido. E eu quero agradecer ao Alexandre, não só ele, também todos os profissionais dessa área, porque o trabalho que eles fazem é um trabalho que ameniza as dores das famílias, né? Porque a pessoa que já se foi ali, ela cumpriu, né, o propósito dela, mas quem está vivo passa naquele momento de necessidade, aquele momento de luto, e é um trabalho bem bonito, é um trabalho que deixa o corpo ali da pessoa que se foi num estado mais próximo de quando ela era em vida. E é um processo bem bonito e eu quero agradecer. Obrigado. De nada. Gustavo Rocha, deixa uma última mensagem pra gente aí. Eu também queria agradecer a Santa Casa por ter cedido ao Alexandre, ao Laio. E a gente fica muito feliz dele estar aqui. É um assunto que a gente não tem tanto contato, mas é um assunto de veras interessante e que agrega muito pra gente. Que a gente, nesse momento, nos ensina a ver a vida de uma maneira diferente, a valorizar a vida. Talvez a gente muitas vezes vive de um jeito que a gente simplesmente não se preocupa. Mas a gente tem que estar sempre valorizando. E outra coisa que eu queria agradecer também aos nossos inscritos que têm nos acompanhado, as pessoas que nos apoiam, que fazem a gente querer estar aqui também, trazendo diversas pessoas com bastante relevância, que é o caso do Alexandre, os nossos outros convidados que estiveram aqui. E é isso aí. É isso aí. Eu queria te perguntar só uma última coisa que eu tinha esquecido de perguntar. Como você é professor de tanatopraxia, e eu acho que essa área não é para qualquer um, tem que ter a mesma vocação, tem que ter a mesma vontade ali. Como é que funciona isso? Tipo assim, de 100 alunos, assim, quantos que ficam? Quando começa a ver como é que é mesmo, assim, tem muita desistência?
Até que a gente chama na escola, né, a gente fala de evasão. Evasão, né? Vai isso. embora. Mas assim, até que a gente não tem muito. É, Mas a gente avalia muito perfil. sim. Assim, se perguntar todos têm perfil para essa área, não. Sabe? Mas assim, a gente respeita, todo mundo ali é caráter de aprendizado. Muitos já querem, não, eu quero entrar e trabalhar. Eu falo, cara, primeiro procura aprender. Você não sabe nem o que tá vindo ali depois da curva. Então, calma. Primeiro aprende, primeiro você vai ter que ter bagagem para depois você se ingressar na área de trabalho. Mas assim, o perfil nem todo mundo tem. Mas eles estão ali e a gente presta o melhor possível de ensino, de aprendizado para ele. Tanto eu, como também todos os profissionais lá do laboratório, que também tem contato com os alunos, também me auxiliam muito nesse processo de aprendizado, que são, às vezes, psicólogos, são orientadores, que conversam, que contêm, às vezes eles enxergam até situações que eu não vejo. Então, assim, quando eu falo que são meus auxiliadores, são, assim, braços direitos. Os meninos lá mandar um abraço aí pra turma aí do CTP-CTO, que são, assim, os meus braços direitos, porque eles estão ali lidando com os alunos também. Então, talvez eles tenham receio de falar algo comigo, mas falam com os meninos. Os meninos vêm e falam, Alexandre, aquele aluno Você é X... uma autoridade, eles não falam, às vezes eles comentam ali. Aí tem os meninos como eles ligam, os meninos como já um colega de trabalho, então eles desabafam, eles conversam onde eles vão, os meninos vão me relatando, onde eu também procuro o quê? Não julgar, mas eu vou o quê? Eu vou ter uma atenção maior, vou tentar trabalhar melhor com aquela pessoa ali. Uhum. E, tipo assim, você falou que às vezes a pessoa não tem perfil. Então, mesmo ela passando no treinamento que você fez, mesmo, não sei se é assim que funciona, se a pessoa tem que passar, fazer uma prova, alguma coisa assim. Mesmo ela tendo aptidão, você acha que pelo perfil, mesmo se ela tiver essa aptidão, você não aprova ela para trabalhar com isso? Quando Às vezes um lado emocional dela não. Isso, talvez é um perfil que possa ser trabalhado. Que às vezes eu tenho uma insegurança. O aluno vai ter uma insegurança. Isso pode ser trabalhado. Uhum. Mas às vezes você vê uma pessoa que realmente, como eu disse no início, às vezes fez aquele curso simplesmente para quebrar um tabu, tirar uma curiosidade. E ele mesmo demonstra isso durante a sua evolução. Ele fica mais afastado, ele é aquele ele fica só assistindo. Você chama, você convida, não, aqui tá bom. A gente sempre respeita. Então, quando eu falo do perfil, é isso. Você já vê que a pessoa ela tá ali simplesmente para agregar conhecimento. Entendi. Eu não quero ser um profissional. O profissional, não, quando você vê o perfil, é aquela pessoa que o quê? Tá todo tempo, você olha pro lado e tá. Você vai pro outro lado e tá sempre acompanhando. É um interesse, né? É o interesse do aluno. E como é que você se sente formando tantos tanatopraxistas por aí? Nunca imaginei, tá? Assim, eu lembro do meu primeiro dia em sala de aula também, eu tava olhando na época o meu professor, falei, gente, será que um dia eu vou estar onde ele tá? Nunca imaginava. Eu nem sabia na época que era um embalsamador, mas eu queria entrar na área. Então, assim, hoje, todo dia toda a vez que tem um curso, que eu piso numa sala de aula, eu falo, gente, eu sou responsável por passar a melhor informação para aqueles ali. Então, é responsabilidade, porque eu não tô formando só para funerária, Santa Casa. Tô formando eles pro mundo. Isso. Amanhã eles podem estar numa concorrência, mas eu sou responsável não pela produtividade da concorrência, mas pela qualidade de trabalho, porque são profissionais. São profissionais. Então a entrega deles amanhã, eu posso ser responsável por algo que eles fizerem de errado aí fora. Sim, como já tem essa base sua, você tem quase a certeza que não vai fazer, porque, tipo, você só ensina. Passa o que for necessário. Eu sempre. O lado ético. E o lado ético é aquela questão, a gente habilita eles. É a mesma Sim. coisa de uma habilitação de autoescola. Ali o instrutor ele tá ensinando você a fazer Sim. o correto. Mas depois que você entra num carro sozinho, você tem que É. andar 100 por hora. Isso eu deixo claro pra Mas se eles. você já aprender correto, achando que você fazer certo, se você aprender já é a errado. base, né? Isso mesmo, a assertividade ela é maior. Então, assim, a gente sempre tenta deixar a tranquilidade para eles. Gente, tá aqui a habilidade, aqui vocês estão aprendendo a fazer o certo, para lá na frente sempre fazer e realizar o serviço da melhor maneira possível e correto. Só isso. Isso aí, top demais. Então, muito obrigado também por ter aceito participar do nosso podcast. A gente sempre se esforça para trazer sempre pessoas de muita relevância, que é o seu caso, por exemplo, Obrigado. que é professor e está na área há quantos anos? 10 anos. 10 anos mexendo com isso, então é uma pessoa que sabe do que fala, porque não é teoria, é prática mesmo. Prática mesmo, então a gente quer agradecer demais você, porque você agregou muito com o nosso podcast e tenho certeza que a nossa audiência vai gostar muito dessa entrevista, que foi muito bacana. Eu que agradeço. Muito obrigado aí. De nada. Eu queria agradecer também a Santa Casa por ter liberado você para vir aqui, queria agradecer o Laia também, que foi muito gente boa com a gente. Você quer vir dar para vir aqui também?
Fala aqui, ó, dá um oi aqui no microfone rapidinho aqui. Aí, olha naquela câmera ali e deixa a mensagem. Oi, também. gente, muito obrigado. Para nós da Santa Casa é um prazer estar aqui contribuindo para o podcast, para falar sobre esse tema que é tão relevante. Para nós é muito interessante que as pessoas saibam mais sobre isso. É isso. Um abraço. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Então, galera, o podcast de hoje foi isso. Muito obrigado. E vocês estão assistindo aí e tem gente que não tá dando like. Então dá o like, compartilha com os amiguinhos aí. E tamo junto e é nóis.